e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Iam na frente os discípulos. Iam na frente. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados. E aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava a acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar dele, cuspir dele, vão torturá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós. O que vamos te pedir? Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhe conceda? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Por acaso podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Vocês vão beber do cálice que eu vou beber, e vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita e outro à minha esquerda. É de Deus. Quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. E Jesus lhes chamou e os disse: Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve se tornar servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro deverá se tornar o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Bom, no Evangelho de hoje, nós observamos um Jesus que nos ensina a servir. E aí fica a pergunta: qual foi a última vez que eu me dei como serviço? A gente está muito acostumado, né? A querer se engrandecer, a querer ser o maior, a querer ser aquilo que manda em tudo, né? Às vezes é até bom, né? Mandar é bom, porém muitas das vezes nós precisamos se rebaixar, se humilhar como Jesus se humilhou. A humilhação ela vem de uma forma, não daquela humilhação que a pessoa te humilha, mas a humilhação que você se humilha. E assim você se torna misericordioso como o Pai um dia é. Jesus nos ensina essa misericórdia. E ele nos fala que a misericórdia não é um caminho difícil, é um caminho fácil. Quantas pessoas hoje em dia tentam essa misericórdia e não conseguem? Jesus nos ensina que a misericórdia é fácil. Porém, o caminho mais difícil da misericórdia é lutar por ela. Nós precisamos lutar por ela de forma de que negar até mesmo
os nossos preceitos na vida e aceitar que somente Jesus é o que nos move. A partir daquele momento que nós aceitamos que Jesus é o único que nos move, a gente nega a raiva, a tristeza, o ressentimento, a dor, o egoísmo, a tortura da ganância. Porque a gente sabe que a ganância é uma tortura. E a partir de tudo isso, a gente começa a aceitar que Jesus, e só Jesus para nós basta. A paciência, ela vem com tudo. A paciência, ela vem com isso. E aí você começa a perceber que nada mais te irrita. E o que mais te agradece, te engrandece, te deixa cheio de poder, é a graça de Deus na sua vida. É a misericórdia de Deus na sua vida. Só assim o nosso coração se torna misericordioso, de verdade e de paixão. E é exatamente isso que ele nos ensina. Não adianta nós sermos católicos de ir à missa, rezar terço, fazer confissão, fazer confissão toda semana, ir para as missas importantes e esperar um lugar no céu. Porque o que vale não é as coisas que você faz, mas é a sua conduta. O que vale não é as coisas que você faz lá dentro da igreja. O que vale é a sua conduta. Deus não está de olho se você está indo ou não na igreja. Até aquela pessoa que nunca pisou o pé na igreja, mas é batizada, ela tem chance de ir para o céu mais rápido do que você que vai na missa todo domingo. Por quê? Porque ela não conhece o que é pecado. E aí vem o ponto. Por isso que Jesus gostava tanto das crianças. Porque as crianças não sabiam a distinção entre pecado e realidade. Entre o que é mal e o que é realidade. Porque se você for parar para analisar, realmente nós não precisamos saber. A gente não precisa saber. Está na nossa conduta. Ou quando você faz algo de errado, você já não coloca na cabeça, não, eu sei que isso aqui é errado. A gente não precisa saber ter as distinções certas. Por isso que Jesus nos diz que muitas das vezes o que é especificado demais faz mal, porque faz mesmo. A nossa vida, ela é uma verdadeira escola, mas nós não precisamos aprender tudo para poder ensinar tudo, porque quem aprende demais acaba ficando preso no aprendizado. É preciso aprender o ideal para se viver. É preciso aprender o ideal para ter a vida. E assim, aprender o que é pecado e o que não é se torna uma coisa besta, uma coisa falsa, porque o necessário é você aprender o que você está fazendo na sua vida e se aquilo é certo ou não. Porque quando a gente aprende tudo, a gente começa a olhar o outro, corrigir o outro, ensinar o outro. Jesus não quer isso. Claro que Jesus quer que a gente ensine o outro, que a gente ensine ele na igreja, na vida eterna, mas não que a gente ensine os pecados da forma que eu sei que muitos ensinam. Ó, fulano tá fazendo errado. E aí você fala na frente de todo mundo. Fulano tá fazendo errado. Cicrano tá fazendo tal coisa. E aí você fala na frente de todo mundo para todo mundo escutar, mas não fala na cara do fulano. É uma coisa a se corrigir. A humildade e a misericórdia de Deus, ela vem disso. Ela vem de você chamar a pessoa no canto e falar, ó, você tá fazendo errado, tem que ser assim e tal. Corrigir a pessoa no particular e não explanar ela, como muitos falam, né? Como falam na internet. Não explanar a pessoa. Quando você explana uma pessoa, você não sabe as consequências que aquilo dá. Porque você pode estar fazendo algo de errado com uma pessoa que às vezes nem sabe que isso está acontecendo. Cuidado, porque sempre quando esses tipos de coisa acontece, você perde uma amizade, você perde um amigo. Jesus nos manda aproximar-se das pessoas, independente do problema que ela tenha, independente do grau de defeito que ela tenha. Jesus nos manda aproximar, entrelaçar.
Por que que eu, quando chego na minha sala de aula, dou bom dia para todo mundo, até para aquelas pessoas que têm 1000 vezes mais grau de periculosidade? Quando eu falo periculosidade, é pessoa perigosa, que mexe com aquelas coisas lá, que moram muitas das vezes junto com pessoas que não prestam, que muitas das vezes o pai foi preso e aí quer seguir o mesmo caminho. Por que que eu dou bom dia para aquelas pessoas? Por que que eu converso com aquelas pessoas? Por que que eu ajudo aquelas pessoas? Não porque eu quero ir junto com elas, jamais. Elas para lá e eu para cá. Mas isso se chama amizade e serviço. Você não tá lá, eu como representante, eu não tô lá para que todos sirvam a mim, mas para que eu sirva a eles, para que eu ajude a eles. O meu serviço é ajudar a eles. O professor, quando ele chega lá, e isso é uma coisa que eu tenho para ensinar para todos os professores que estão assistindo eu aqui no meu canal, o professor, quando ele chega em uma sala de aula, professor, catequista, né? Todas as pessoas que vão ensinar alguma coisa. Quando você chega em alguma sala de aula, você não pode chegar pensando que você tem a ordem, pensando que você é o manda-chuva. Você não tem a ordem. Ninguém vai respeitar aquilo que você vai falar. Porém, você tem que chegar como um amigo. Um professor me ensinou isso. Você não chega numa sala, e isso é uma coisa muito errada dos professores, e é por isso que não há mais aquela conexão entre professor e aluno. Porque o professor chega numa sala falando, não, mas que eu quero que vocês façam isso, que eu quero que vocês façam aquilo, que não sei o que e tal, né? Que se eu quiser eu coloco todo mundo pra fora. Não. O professor ele deve chegar numa sala com um tom de amizade, dar bom dia para todo mundo, conversar com todo mundo, e aí assim os alunos vão se sentir na obrigação de fazer a lição. Meu professor de história, o Denis, ele chega na sala de aula, dá bom dia para todo mundo, é amigo de todo mundo, faz zoeira, brincadeira, ele é como um aluno na sala de aula. Mas a única diferença é que ele dá o serviço para a gente. Ele passa a missão para a gente. A gente vai lá e faz para ele. Aí quando ele chega num tom mais estressado ou mais para a gente ter uma atenção mais forte, a gente já tem essa consciência, né? Ó, esse não é o comportamento dele. Vamos prestar um pouco mais de atenção porque ele tá mais estressado. Entende? A amizade. Isso se chama a amizade. Mesmo que você não conheça a pessoa, é necessário ter uma amizade antes de você conhecê-la, porque daí você fala com ela como se você já conhecesse, como se você já fosse amigo dela, como se você já tivesse sabendo do problema que ela tinha. Isso é serviço. Esse é o serviço que Jesus nos passa, o serviço da humildade, da misericórdia. Só é misericordioso de verdade aquele que nega a o aparecer-se, ao o exibir-se. E aí tenham cuidado. Para aqueles que estão indo para a igreja para fazer 4, 5, 6 pastorais diferentes, para se aparecer, cuidado que você não vai ganhar isso, tá? Você vai ganhar aprendizado. Demais, demais. Mas, porém, a missão de se aparecer que você carrega dentro da igreja, isso você nunca vai ganhar. Isso você nunca vai ganhar. Acaba que o ao contrário vem. As pessoas vão negar de chamar você justamente por causa deste se aparecer. Por isso, acima de tudo, tenha sempre como meta o serviço. Eu tô indo lá, eu não tô indo para me exibir, mas eu tô indo lá porque as pessoas precisam da minha missão. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.